Boa noite, caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina. Estava com saudades de vocês, né? Atrasamos um pouquinho o começo, em virtude de que vocês estavam com dificuldades de acessar, né? Todos nós estamos nos adaptando a essa nova modalidade de aula, mas tudo bem, vamos lá. Lembrando a vocês, eu tenho que elogiar vocês pelo trabalho que vocês desenvolveram no desafio online, tiveram trabalhos maravilhosos. Eu tive dificuldade de escolher qual trabalho era melhor, então vocês estão de parabéns mesmo, e tem trabalhos ali que eu vou conseguir fazer um artigo acadêmico, claro, vou precisar da ajuda de vocês, né, dos autores, que vocês são os autores, para que a gente consiga fazer um bom artigo e publicar, certo? Então, assim, vocês também estão de parabéns pelos trabalhos que vocês desenvolveram, pelas atividades desenvolvidas durante o percurso que foram realizados os trabalhos. Vocês sempre atenderam de acordo como eu estava solicitando, então os trabalhos sempre foram muito bons. Então, vocês estão de parabéns mesmo. Agora resta aguardar o resultado de vocês na prova, que eu ainda não tenho a data, não sei qual que é a data, mas com certeza os que desenvolveram todas as atividades não terão dificuldades nenhuma de realizar a prova. Ok? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos para a nossa aula. E, assim, o que eu preciso de vocês, já vou dizendo, que vocês podem interferir durante todo o processo de aula, como se estivessem em sala de aula mesmo. Como se estivessem em sala de aula. Vocês podem participar, podem me chamar, né? Podem abrir o microfone, enfim, o que vocês fiquem à vontade mesmo. Ok? Então, vamos lá para a nossa aula de Fundamentos de Contabilidade. Eu tenho também para dizer a vocês que o e-mail ao qual vocês devem se direcionar a mim sempre é esse que está aparecendo aqui, profbeatriz.bisoto@unifacdest.edu.br. Não mais aquele anterior que vocês já estavam acostumados. Então, esse é o novo e-mail que nós temos, ok? Então, vocês já trabalharam, já têm conhecimento do que é débito, do que é crédito, e vocês também já fizeram alguns exercícios aos quais vocês fizeram pequenos balanços, né? Vocês foram fazendo, vocês foram vendo as variações que acontecem, toda a movimentação que acontece no ativo, ela tem suas consequências no passivo, e essas variações patrimoniais, elas fazem diferença, principalmente no lucro líquido da empresa. Aonde vai fazer a diferença no lucro líquido da empresa? Para nossas despesas. Quanto maior serão as despesas, menor será nosso lucro líquido. Quanto maior as nossas receitas, menor nossas despesas, maior será nosso lucro. Então, essas são as principais variações. Então, o patrimônio da empresa está sempre em constante movimento, né? Em decorrência de acontecimentos diários que podem ser classificados em dois grupos. Então, nós temos os atos administrativos e os fatos administrativos. As empresas são seres vivos e eles não passam e não são diferentes de nós, pessoas. Nós estamos em movimento. E o movimento da empresa é as movimentações contábeis que acontecem diariamente. Então, nossos principais movimentos são os atos administrativos e os fatos administrativos. Os nossos atos administrativos são aqueles que acontecem na empresa e que não provocam alterações no patrimônio líquido. São atividades que não alteram, são atividades que não alteram no momento o nosso patrimônio líquido. Principalmente, quais são elas? O exemplo que eu estou colocando aqui, né? Admissão de empregados, assinatura de contratos de compra e venda, seguros, aval de títulos, finanças em favor de terceiros. O que são essas finanças em favor de terceiros? Eu posso ser um aval de finanças e não está alterando em momento nenhum. Então, são atos administrativos que não alteram o meu patrimônio, ok? Principalmente, admissão de empregados, assinatura de um contrato, assinatura de compra e venda. Eu estou tendo um compromisso. Não estou tendo nenhuma despesa nesse momento, somente eu estou tendo compromissos. Já os fatos administrativos são acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais, podendo alterar o patrimônio líquido, e ao qual modificam ele no final por suas contabilizações diárias. Então, esses fatos alteram, sim, o resultado. Esses fatos,
podem ser classificados em 3 principais grupos, que são os fatos permutativos, os fatos modificativos e os fatos mistos. Esses fatos nós vamos ver, de acordo com o andamento dessa apresentação de hoje, a explicação de cada um deles, tá? Então, mas já antecipando, os fatos permutativos, eles acontecem o que são? São fatos que acontecem dentro da contabilidade. Eu posso mudar, fazer um lançamento de caixa, ou tirar o dinheiro de caixa, pagando uma conta, ou tirando o dinheiro do caixa e colocando no banco. São fatos permutativos, eles mudam somente de lugar. Né? E aí o teu saldo, o teu patrimônio líquido não vai ter interferência. Já os fatos modificativos, esses sim, já modificam o patrimônio líquido, porque eu posso estar pagando uma conta e aí ele diminui. Ou eu posso estar vendendo um bem, aí diminui meu bem e aumenta o meu caixa. E aí tem os fatos mistos, que eles acontecem entre as contas do ativo e do passivo. Eu compro um bem, eu tenho um bem, mas eu gero uma obrigação que é lá no meu passivo. Esta tela, ela está assim para vocês observarem e chamar a atenção de vocês mesmo, que é a tela principal, onde tem um resumo de todos esses fatos que está acontecendo aqui, tá? Então, são os fatos permutativos, nesse resumo, são aqueles que provocam permutação entre os elementos, componentes do ativo e do passivo, sem modificar o valor do patrimônio líquido. São também denominados de fatos qualitativos, porque ele pode ocorrer troca entre os elementos do ativo e entre os elementos do passivo, entre ambos ao mesmo tempo, né? Então, como eu falei anteriormente, eu posso tirar dinheiro do caixa e colocar no banco. É um fato permutativo entre os elementos do ativo. Eu posso comprar um bem e criar uma obrigação. É um fato permutativo entre o ativo e o passivo. E assim sucessivamente. Tá? Então, eu vou dar como um exemplo um recebimento de uma importância de R$ 500 em dinheiro referente a uma duplicata. Então, eu estou recebendo esse dinheiro, está entrando para o meu banco, para o meu caixa, né? Recebimento em dinheiro vai para o caixa sempre. E referente a uma duplicata. Um outro exemplo é a permutação entre os elementos do passivo, observando que o fato B, na conta de salários, a pagar no valor de 300 registrado no passivo, representa o valor líquido dos salários que a empresa tem a pagar aos seus empregados e está contido na importância, né, de R$ 30 correspondente ao imposto de renda. Então, eu tenho um permutativo entre os elementos do passivo, qual é? Eu tenho uma obrigação de pagar meu funcionário de R$ 300. Ok, só que ele tem uma obrigação de pagar R$ 30 de imposto de renda em cima do salário dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pagar 270 para o meu funcionário e eu vou recolher esses 30, que é imposto de renda, que é a obrigação da empresa recolher esse imposto de renda, e não do funcionário. Então, são a permutação entre os elementos do passivo. Outro exemplo é a permutação entre os elementos do ativo e do passivo. Né? Se nós observarmos um balanço, neste caso, o fato ocorrido poderá acarretar um aumento e diminuindo o valor do patrimônio líquido, embora não interfira no patrimônio final. Na compra de imóveis e utensílios a prazo, este fato provoca, ao mesmo tempo, aumento do ativo e no passivo. Eu vou mostrar para vocês, em seguida, no próximo balanço, como fica, tá? Então, eu aumentei o meu ativo, mas eu também aumentei o meu passivo, porque eu gerei uma obrigação. Então, neste balanço aqui, eu vou demonstrar, estou demonstrando aqui para vocês, as permutações entre os elementos do ativo e do passivo. Comprei esses móveis e utensílios, né, por 700, e eu gerei uma duplicata a pagar de 700. Então, isso foram os elementos, a permutação entre elementos do ativo e do passivo, envolveu os dois elementos, tá? Passivo e ativo.
Sendo que vocês também já sabem que o saldo do ativo e do passivo tem que ser sempre igual, né? Então, olha aqui, tem um débito aqui, tem um crédito do outro lado, que são, para todo o crédito e o débito, existe um lançamento de mesmo valor. Enquanto que a diminuição, a empresa efetuou um pagamento em dinheiro de uma duplicata no valor de R$ 500. Esse evento irá diminuir o ativo pela saída do dinheiro do caixa e reduzirá também o passivo pela liquidação da obrigação. Então, isso vai diminuir o meu caixa e vai diminuir também a minha obrigação. Está diminuindo R$ 500 do meu caixa, mas está diminuindo a minha obrigação de R$ 500 com o meu fornecedor. Veja neste exemplo aqui como é que fica. Tá? Voltando lá no balanço anterior, nós tínhamos no caixa R$ 1.500, ó, estão observando. Agora, com este pagamento, o meu caixa vai ficar somente com R$ 1.000. E desapareceu a duplicata que eu tinha a pagar aqui. Então, o meu ativo agora passou a ter 4.500 e o meu passivo também 4.500. Então, são os dois, envolve os dois elementos. A diminuição do ativo ocorreu, né, como já estava explicando para vocês, porque o dinheiro saiu do caixa. Então, meu ativo diminuiu e diminuiu o meu passivo também pelo pagamento da duplicata. Vamos aos fatos modificativos. São aqueles que acarretam alterações para mais ou para menos no patrimônio líquido. São também denominados fatos quantitativos. Como podemos observar, os fatos permutativos envolvem apenas as contas patrimoniais, que sem provocar alteração no patrimônio líquido, e, porém, os fatos modificativos envolvem as contas de resultado de receita e despesas, e essas, sim, por sua vez, alteram o patrimônio líquido. Vocês já fizeram vários balanços, várias atividades, ao qual foi demonstrada essa alteração do patrimônio líquido. Então, aqui hoje nós estamos tendo só a parte teórica, né, para cumprir a nossa parte teórica que estava faltando, porque vocês já fizeram a parte prática, baseado na teoria, né, dos débitos e os créditos, só que agora vocês estão vendo a parte teórica, por que acontece isso, né? Isso são os fatos, para que vocês possam entender. A diminuição, então, partindo do balanço anterior, né, supomos que a seguinte ocorrência possa ter se passado dentro da empresa. A empresa pagou a importância de R$ 100 em dinheiro, referente a despesas com uso de telefone. Então, vamos lá, voltando no nosso balanço, né? Então, nós temos, aumentou minha despesa de R$ 100. Eu tenho um lucro de 800. Quanto que vai ser meu lucro agora, pagando esses R$ 100? Ele diminuiu para 700. O meu caixa, que estava R$ 1.000, agora está a 900. Então, o meu ativo agora ficou 4.400, meu passivo 4.400. Então, vocês vejam que essa diminuição ocorreu pelo pagamento de uma despesa. Diminuiu o meu lucro. Né? O lucro que era 800, agora ficou 700. Então, o pagamento da despesa provocou uma diminuição no patrimônio, pois o caixa, que tinha 1.000, ficou agora com 900. Então, essa observação aqui é para, se vocês, na hora que estiverem estudando, não conseguirem lembrar, não conseguirem entender, eu deixei essa observação aqui embaixo da apresentação para vocês. Um fato aumentativo, supomos agora a seguinte ocorrência. A empresa recebeu a importância de R$ 200 em dinheiro proveniente de aluguel. Então, o caixa que antes estava, vamos lá, a R$ 900, agora recebeu 200, passou para 1.100. O meu lucro, que antes estava a 700, estão vendo aqui, ó, agora ele passou para R$ 900. Então, esse é um fato aumentativo. Não esqueçam, tá? Os fatos mistos envolvem, ao mesmo tempo, um fato permutativo e um fato modificativo. Por que ele ocorre isso, né? Ele acarreta alterações no ativo e no patrimônio líquido. Por que isso acontece?
eles também podem acarretar aumento ou diminuição. Os móveis que nós tínhamos adquirido, lembram, antes, lá anteriormente, que custavam 700, agora foram vendidos por 750. O que está acontecendo aqui? Eu tinha lá imóveis e utensílios de 700 e agora estou vendendo 750. Eu estou tendo lucro. Então, isso vai aumentar, isso é um fato misto. Olha como é que fica o novo balanço aqui, ó. Eu tinha um lucro anterior de 900, agora com um lucro de R$50 no meu imóvel, ele veio aqui, aumentou, ficou R$950, ok? Observem que a conta de 700 aqui de imóveis e utensílios, ela não existe mais, não tem mais porque foi vendida, né, e o valor da venda veio aqui para o caixa, né, e o lucro veio aqui para os meus lucros acumulados. Quando que ocorre uma diminuição? Então, aqui neste caso, a empresa efetuou um pagamento de uma duplicata no valor de R$200 em dinheiro. Porém, a duplicata foi paga com atraso. E esse atraso, vocês sabem que gera juros ou multas, enfim, o que for. Então, isso gerou um juro de R$200. Então, a duplicata era de 200, mas tem um juro de R$20. Este fato vai diminuir, tem uma diminuição do ativo pela saída dos 220. A duplicata era de 200, mas eu tenho que pagar 220 em função dos juros que tiveram. Então, e também vai acontecer uma diminuição do patrimônio líquido pela redução dos lucros, ou seja, eu, além de pagar a duplicata, os meus lucros lá vão ser influenciados pelos R$20 devido às despesas que ocorreram com esses juros, tá? Vamos ver como é que fica o balanço agora. Então, olha aqui, ó, lembra que nós tínhamos lucros acumulados de 930, voltamos lá no nosso balanço, ó, 950, e tínhamos um caixa de 1.850, então agora vai diminuir o meu caixa e vai diminuir os meus lucros aqui de R$50, quer ver? De R$30. Meus lucros acumulados ficaram de 930, porque eu paguei 20, né, que era dos juros, e o meu caixa também diminuiu, era 1.650, tirou os 20, ficou 1.630. Então, diminuiu o meu caixa, eu paguei os 220, e diminuiu os meus lucros, porque eu paguei 20 de juros. Os dados que eu utilizei, né, as referências que eu utilizei hoje para essa aula, foram do Ribeiro, que é Contabilidade Fundamental, é uma edição de 2012, esse livro vocês têm na biblioteca, tem na biblioteca online também, se vocês querem ampliar os estudos de vocês. Também lembrando a vocês que esta semana eu vou mandar atividades para vocês na sala virtual, também o link da aula estará disponibilizado na sala virtual, e o link da semana que vem também eu vou disponibilizar ele na sala virtual, como de costume. E a pedido de vocês da aula de hoje, que alguns tiveram dificuldade de acessar o link, eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp que vocês têm, de dúvidas, grupo de dúvidas, também será disponibilizado ali. Eu peço também, gentilmente, né, que vocês, se conseguirem chegar uns 5 minutinhos antes, para que a gente consiga começar a aula no tempo, e que eu não fique interrompendo a entrada de alguns de vocês, e como eu estou ministrando a aula, por vezes eu não ouço vocês chamando para entrar. Então, aí vocês serão prejudicados. Então, cheguem uns 5 minutinhos antes, e daí a gente começa a aula tranquilamente, né? E também eu gostaria que sempre que possível vocês fizessem a interferência na aula, não fiquem com dúvidas, pelo amor de Deus. As dúvidas precisam ser sanadas, e as dúvidas de agora podem depois não serem sanadas e persistirem. E daí, na hora
da avaliação, na hora que vocês estiverem trabalhando, a dúvida surge. Também não se furte de me passar e-mail durante a semana para tirarem as dúvidas que vocês tiverem, ok? Muito obrigado, vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau.